aos nossos corações e derramarei água sobre o sedento. Louvado seja o nome do Senhor. Se a promessa de Deus é a promessa do Senhor, é a promessa do Senhor através da voz do profeta Isaías. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, o sedento é aquele que tem sede. É aquele que tem sede. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm sede. Se você tem sede, você é bem-aventurado. Uma pessoa que não tem sede, uma pessoa que está imune ao apetite por água, ela morre de desidratação. Muitas vezes a pessoa está perto da água, mas não consegue beber a água. Louvarei o nome do Senhor. E esta aqui é a promessa da ação do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Derramarei água sobre o sedento. A nossa alma precisa ser hidratada. A nossa alma precisa ser dessedentada. A nossa alma precisa ser encharcada pela presença do Santo Espírito de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo um verdadeiro deserto. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Mas a promessa de Deus é que Ele derramaria água sobre o sedento. Ele alcançaria com rios a terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. E esta figura de linguagem usada pelo profeta retrata a maneira como o Espírito de Deus age na vida de cada um de nós. Esta metáfora, derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca, é uma maneira ilustrativa para nos fazer compreender o modo de operação do Senhor. Significa que não importa a situação que você esteja, não importa qual é o quadro que você esteja vivendo atual, o que importa nessa noite é que existe uma promessa sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes nós estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Às vezes nós permitimos que algumas coisas nos isole, nos impeça, obstrua o fluir do agir de Deus em nós. Mas a nossa sede precisa ser maior. O ímpeto, a ânsia precisa ser maior do que os obstáculos. Você precisa entender, eu preciso entender, precisamos admitir de uma vez por todas que não dá para viver uma vida espiritual raquítica, sofrível, capenga, desértica. Porque existem rios, água fresca e cristalina. Existem mananciais de Deus que são dispensados pelo Senhor através do Espírito Santo para nos fortalecer. Nós estamos vivendo época muito difícil, cheia de problemas, complexas.
E a solução é a mesma de sempre. Não é nada mirabolante. Não é nada das galáxias. Não é nada filosoficamente superior, não. É a receita de sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto para você, você já foi visitado pelo Espírito Santo? Você não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Já fui visitado pelo Espírito Santo. E quando você foi visitado pelo Espírito Santo, o que aconteceu com você? O que aconteceu com as suas faculdades emocionais, psicológicas? O que aconteceu com o teu corpo? O que aconteceu com a tua mente? E se eu for perguntar para cada um aqui que tem uma história da visitação do Espírito Santo em si, ele vai dizer: ah, pastor, quando o Espírito Santo veio sobre mim, certa feita eu senti a plenitude da vida de Deus em mim. Quando o Espírito Santo se manifestou na minha vida, eu senti uma alegria explosiva dentro de mim. Quando o Espírito Santo se me visitou, pastor, eu senti uma profusão, uma pororoca de alegria que alcançou a minha alma. Quando o Espírito Santo me visitou, eu senti um ardente desejo de conhecer mais o Senhor através da leitura das Sagradas Escrituras. Na época em que eu vivi a plenitude de Deus, eu lia a miúde, cotidianamente, constantemente eu recorria às Escrituras para me alimentar do Senhor. Quando o Espírito Santo me visitou, pastor, eu não via a hora de chegar, a hora de dar o horário do culto para estar presente, para glorificar o nome do Senhor. Ah, eu sentia uma força de potência dentro de mim para cultuar a Deus com intensidade. E aí eu pergunto, por que não reviver novamente, como diz o hino, faz de novo, queima novamente essa brasa em mim, atiça o teu fogo na minha alma. Louvado seja Deus, renova-me na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu me converti a Jesus, em 1991, logo que eu cheguei na igreja, a gente aceita Jesus e fica feliz da vida, aquela alegria do novo convertido, aquele descobrindo assim, paulatinamente, passo a passo, as coisas de Deus, e eu via, assustado e cheio de interrogação na minha mente, os irmãos às vezes se alegravam e começavam a falar em mistério, a glorificar a Deus em outras línguas, e eu não sabia direito. Aí o pastor falou para mim, o pastor Marcos Pires falou para mim assim: isso é o batismo no Espírito Santo. Eu falei: mas como é isso? Ele falou: você tem que buscar o batismo. Mas como que busca? Não, você vai no culto e começa a glorificar o Senhor. Porque na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, quando prometeu que o Espírito Santo viria sobre os crentes ali do Novo Testamento, os apóstolos, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos crentes iria glorificar a Jesus, e Ele me glorificará, e Ele me glorificará. E por que às vezes a gente para de glorificar Deus? Nós precisamos glorificar o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você começa a glorificar o Senhor começa a se mover de uma forma especial na tua vida. Louvado seja Deus. João Batista disse assim: ó, eu batizo com água,
o máximo que eu consigo fazer, é batizar vocês com água, é levar vocês lá nas margens do Jordão e batizá-los com água. Mas vem um após mim, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Essas coisas precisam mexer com você. Essas coisas precisam instigar a tua alma. Senão, nós ficaremos apenas no nível do João Batista. E o nível do João Batista é um nível apenas da formalidade, proforme, religioso. A gente vem para o culto e não sente a presença de Deus. A gente vem para o culto e não sente a virtude do Espírito Santo. E se vir para o culto e não sentir a presença do Espírito Santo, aí o culto fica comprido. Aí fica ruim. A gente não vê a hora de acabar logo esse negócio, porque é chato demais. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo falando, a glória de Deus manifestando, louvado seja o nome do Senhor. Receber o batismo com o Espírito Santo não é algo complexo, mirabolante. Receber o batismo com o Espírito Santo é muito simples. Não vou dizer que é fácil. Fácil não é. As coisas de Deus não são fáceis. Mas as coisas de Deus também não são complexas. As coisas de Deus são simples. A grandeza de Jesus não está na complexidade do seu caráter, mas na simplicidade da sua pessoa. Receber o batismo com o Espírito Santo é algo simples. O batismo com o Espírito Santo não é alcançado por alguém que descobriu um grande enigma. Receber o batismo com o Espírito Santo é para alguém que desvendou um grande mistério. Receber o batismo com o Espírito Santo não é para alguns escolhidos a dedo, não. O batismo com o Espírito Santo é para todos, indistintamente. Antigamente, na era da antiga aliança, o Espírito Santo se manifestava a conta-gotas, sob medida. O Espírito Santo vinha sob medida. O Espírito Santo manifestava no profeta, manifestava no sacerdote, manifestava para ungir e qualificar um novo rei, para abrir uma nova dinastia, para instituir um rei, vinha o Espírito sobre ele. Mas hoje, na era da nova aliança, o Espírito Santo, a Bíblia diz, e derramarei do meu Espírito sobre toda carne. O Espírito Santo não é para apenas um grupo, uma elite, só apenas para os obreiros do altar, ou para aqueles que estão louvando a Deus aqui como músicos. Não, o Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Para quem crê, o Espírito Santo é para quem crê. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é para quem crê. E por que eu preciso do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo para poder viver o cristianismo de verdade. Porque nenhum de nós, em nós mesmos, nenhum de nós, a partir da nossa própria capacidade, é capaz de cumprir os mandamentos de Deus. Toda tentativa de cumprir os mandamentos de Deus pelas suas próprias forças, elas terminarão no fracasso. Se você querer, eu vou servir a Deus e eu vou cumprir o mandamento de Deus porque eu tenho uma opinião. Sua opinião, irmão, o mandamento de Deus, sua opinião não dá nem para o cheiro. Sua opinião não dá nem para o cheiro.
o que vai te dar condições de servir a Deus com plenitude, cheio de vida, cheio de poder, poder de Deus, não é um poder mágico, é um poder para viver a plenitude de Deus, ou seja, é pelo Espírito Santo em você. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Por que eu preciso receber o Espírito Santo? Eu preciso receber o Espírito Santo porque a nossa mente, o nosso intelecto, jamais conseguirá alcançar por si a grandeza das revelações de Deus. Eu preciso do Espírito Santo para que quando eu esteja diante das Escrituras, quando eu esteja diante das coisas do Senhor, eu receba a direção divina, o poder de Deus. O Senhor Jesus falou aos discípulos que quando eles forem levados à delegacia, presos pelas autoridades, eles não precisavam se preocupar com o que iriam dizer, porque naquele momento o Espírito Santo daria a palavra. Louvado seja Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo quando eu venho. Às vezes você fala assim, pastor, mas eu estou para lá de Bagdá. A minha vida espiritual está esfrangalhada. Eu tenho cometido coisas que desagradam e desabonam a santidade de Deus. E eu digo para você, você precisa do Espírito Santo. Então como eu faço, pastor? Eu te digo, se arrependa. Se arrependa de todo o coração. A Bíblia diz assim: voltai para mim e eu voltarei para vós. Não é que Deus te abandonou, é que você se afastou das coisas de Deus. Não é que o Espírito Santo te deserdou. Não é que o Espírito Santo te deixou ao léu. Não, não, Senhor, não, senhora. É que você deixou para lá. E hoje eu trago essa palavra. E derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E o meu Espírito sobre a tua posteridade. Você quer ver a tua família abençoada? Eu não estou aqui para te entregar uma receita de bolo. Eu não estou aqui para te entregar um método. Eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. E derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. A bênção que tanto queremos no casamento, a bênção que tanto queremos sobre os nossos filhos, a bênção que tanto queremos sobre a nossa casa, a bênção que nós tanto queremos para a nossa geração. Eu quero ver os novos missionários brotarem aqui no meio da igreja. Eu quero ver os novos pastores surgindo, os novos pregadores. Eu quero ver os novos pregadores se arvorando aqui no nosso meio. Eu quero ver isso acontecer com os meus olhos, e eu verei as novas mulheres de Deus cheias da presença do Senhor, que pregarão, que louvarão, que exaltarão o nome do Senhor, brotarão aqui do nosso meio, porque está dizendo: derramarei a água sobre o sedento, derramarei o rio sobre a terra seca, aleluia, e o meu Espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção, como precisamos da bênção. Tem pessoas que correm atrás da bênção. Tem pessoas que estão à procura da bênção.
bênção. Tem pessoas que estão assim desatinadas pela bênção. E aqui está a palavra. Você não precisa correr atrás da bênção. Você precisa receber o Espírito. E com o Espírito a bênção vem. Tem gente que está batendo de porta em porta, tateando, feito cego, batendo de porta em porta, com pirex na mão, como um miserável de bênção. Eu quero uma bênção, me dá uma bênção. Eu quero a bênção, me dá uma bênção, e vai para lá, e vem para cá. E ele não entende que não é você correr atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você. E derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Irmãos, o Espírito Santo, quando ele chega para reverter o quadro. O Espírito Santo, quando ele vem para mudar o cenário. O Espírito Santo, quando ele vem para mudar a circunstância, a situação que você está. O Espírito Santo, quando ele vem, olha só, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. É para mudar o cenário. Pelo amor de Deus, eu vejo cada início de ano uma oportunidade de nós buscarmos a Deus com mais intensidade, de nós vivermos a plenitude do Senhor, de nós vivermos coisas gloriosas, de nós voarmos mais alto, de nós galgarmos novos degraus, de nós vivermos grandes experiências. Então nós estamos aqui na presença do Senhor, entrou mais um ano, e nós precisamos romper com a rotina que nos leva a uma vida de indiferença, uma vida de frieza, uma vida de abandono do altar do Senhor, e voltar os nossos olhos para Deus, e rogar para que venha o Espírito Santo sobre a terra seca, venha o Espírito Santo sobre a nossa alma sedenta, e venha nutrir a nossa alma, e fertilizar a nossa família, o nosso campo de vida, para que haja uma mudança de cenário. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não estou esperando as coisas mudarem. Eu preciso que você entenda isso. Esse texto me ensina que nós não temos que ter expectativa que as coisas mudem. Você quer que as coisas mudem? Então seja a mudança que você quer. Eu tenho que ser a mudança. Eu tenho que me posicionar diante de Deus, e eu tenho que ser a diferença. Nós queremos que as coisas melhorem, nós queremos que a família melhore, nós queremos que a igreja melhore, nós queremos que a cidade melhore, nós queremos que o estado melhore, nós queremos que o país, que a nação venha a ser uma nação diferente. Você quer que seja? Eu quero. Mas o que eu quero, a mudança que eu quero, tem que ser eu tenho que ser essa mudança, e eu vou mudar, porque eu creio que se eu mudar, as coisas vão mudar. O que é que você pode fazer pela tua família? O que é que você pode fazer pela tua igreja? O que é que você pode fazer pela tua cidade? O que é que você pode fazer pelo teu país? É fácil jogar a culpa, transferir as responsabilidades, é fácil cruzar os braços, é fácil deixar a coisa solta, correr frouxa, mas assumir a responsabilidade e falar: Senhor, quando o Espírito vem sobre o sedento, sobre a terra seca, Ele vem para produzir uma grande mudança. O cenário vai mudar, os ares mudarão, porque o vento do Espírito vai trazer a vida de Deus, e a vida de Deus vai me dar força para viver o mandamento de Deus, e o mandamento de Deus sendo vivido é o reino de Deus estabelecido na terra, e é por isso que eu não posso abrir mão desse projeto.